Eu, desde que me conheço por gente no jornalismo, tem esse papo. O Japão vai abrir o mercado para carne brasileira. Chega lá, só tem carne australiana. Quando eu fui viajar com o Jair Bolsonaro para o Japão, na cobertura da Folha de São Paulo, igual. O Jair Bolsonaro foi em churrascaria, levou os japoneses, abraçou, ofereceu e eles continuam comprando carne australiana. Além da questão logística, claro, é muito mais próximo você importar da Austrália. Por que essa dificuldade de comprar carne brasileira? Pois essa é uma grande questão, porque o Japão é muito rígido nas questões fitossanitárias, Uribe, mas, por exemplo, quando diz respeito a frango, eles são absolutamente, têm uma confiança absolutamente inquestionável no produto vendido pelo Brasil. Não dá para entender porque esta mesma confiança não está ainda na carne bovina. O governo brasileiro, não é de agora, tem tentado de maneira bastante assertiva garantir aos japoneses, aos compradores, que a nossa carne é de altíssima qualidade e segue todos os requisitos exigidos pelas autoridades japonesas. Exatamente como o que acontece com a carne dos Estados Unidos e da Austrália. Atualmente, existe uma esperança de que talvez os japoneses mudem um pouco desta percepção por causa da briga com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos sendo um pouco mais belicosos com relação ao comércio internacional, talvez abra uma oportunidade. Vamos entender um pouco melhor esta relação Brasil-Japão no comércio internacional? A gente separou os números aqui. No ano passado, nós exportamos ao mercado japonês 5 bilhões e 500 milhões de dólares. Importamos um pouquinho menos, 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Isso gerou um superávit, ou seja, vendemos mais do que compramos, de quase 150 milhões de dólares no ano passado. Então, é uma relação comercial bastante equilibrada, com uma ligeira vantagem, mas é muito pequenininha com relação ao Brasil. Na próxima tela, a gente tem a lista de compras dos dois países, né? O que nós vendemos para eles e o que nós compramos. A gente vendeu mais de $1 bilhão em minério de ferro. O segundo item é a carne de ave. Só para a gente ter uma ideia, o Japão é o segundo maior comprador dos frangos brasileiros. Só perdemos para a China. A China é o maior comprador, o Japão aparece em segundo. É uma outra curiosidade, no Natal dos japoneses, eles adoram comer frango do KFC. E um dia o embaixador japonês aqui no Brasil falou: você sabe que a possibilidade de você comprar um frango no KFC no Japão e ser um frango brasileiro é gigantesca? Eu falei: pois é, eu não sabia. E terceiro item é o café, depois milho e alumínio. Agora, o que nós compramos do Japão são basicamente itens industrializados. Peças de veículos, preparado de sangue terapêutico, compostos heterocíclicos, que isso daí é usado na indústria química, partes de motores e os automóveis já fabricados completinhos. Esta relação ela pode crescer. Se a gente começar a vender carne bovina, a balança deve ser mais favorecer o nosso lado, aí a gente deve ter um superávit maior. E o Japão, Uribe, Tainá, deu recentemente indicações importantes em termos diplomáticos, né? O Japão foi o único dos 4 países que ganharam isenção do visto para turistas, que é dado pelo governo Bolsonaro, quando o Brasil isentou de vistos os americanos, australianos, canadenses e japoneses. O Japão foi o único país que, sensível à demanda do Itamaraty, concedeu o mesmo direito aos brasileiros. Hoje, quem tem passaporte brasileiro não precisa mais de visto para entrar no Japão. É bem verdade que o Japão tem um baita problema hoje de mão de obra e a gente tem uma comunidade japonesa muito grande no Brasil. Isso pode dar algum alívio na mão de obra japonesa. Mas a gente está numa situação em que o Japão, Tóquio, tem dado sinais positivos e um aceno de amizade à diplomacia brasileira. Tomara que esta relação seja fortalecida com a venda de carne, com a venda de aviões e que a gente possa ter uma relação comercial ainda mais profunda.